Eu, diácono Cláudio, que esteja orando pelos dízimos, pelas ofertas e também pela mensagem que irá ser pregada logo a seguir. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje nós não vamos voltar para Marcos, mas vamos para Efésios, e na semana que vem nós voltamos para Marcos. Efésios capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 1 até o 10. Efésios 2, de 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, Paulo, escrevendo aos Efésios, aqui no capítulo 2, ele vai mostrar à igreja de Éfeso a natureza da salvação do homem. Ele vai mostrar como nós éramos incapazes de nos salvar, como nós éramos completamente depravados, alheios a Deus, separados de Deus. Ele vai falar claramente isso, dessa separação que nós tínhamos com Deus, no versículo 12, 11 e 12, quando ele vai dizer que aquele povo ali, o povo gentio de Éfeso, ele vai dizer que aquele povo era chamado incircunciso por aqueles que se intitulavam circuncisos, e também aquele povo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar, neste capítulo 2, como uma humanidade caída, completamente alheia a Deus, separada do Senhor, ela pode se achegar ao Senhor, simplesmente pela graça e pela misericórdia de Deus. Não por esforço próprio, não porque o homem tem a capacidade de se chegar ao Senhor, por seus próprios méritos, pelo seu intelecto, pela sua força, mas simplesmente pela graça e pela misericórdia. É exatamente isso que Paulo vai mostrar aqui. Ele vai destruir qualquer tipo de autossuficiência do homem. Ele vai destruir qualquer tipo de dentro do homem mérito ou qualquer tipo de imaginação do homem dele estar cooperando para a sua salvação. E aí Paulo vai começar nos 3 primeiros capítulos mostrando exatamente qual é o homem sem Deus, qual é a natureza do homem sem Deus. Ele começa exatamente dizendo isso. Veja, ele vos deu vida, e aí ele diz, estando vós
mortos nos vossos delitos e pecados. E perceba aqui, irmãos, que esta palavra aqui, mortos nos vossos delitos e pecados, ela aparece aqui. Até aqui, nós temos a Bíblia falando que o homem ele é cego. Nós temos a Bíblia falando que o homem ele não consegue falar, ele não consegue glorificar, ele não consegue exaltar o nome do Senhor com suas próprias méritos, com suas próprias forças. Nós vimos que o homem é cego espiritualmente, o homem natural, que ele tem o seu coração endurecido. Vimos que em próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, que não há um justo sequer, que não há ninguém que busque a Deus, que não há ninguém que glorifique a Deus. Paulo junta todas essas informações bíblicas, cego, surdo, mudo, coração duro, ele não consegue ir ao Senhor, ele não é justo, e Paulo chega à sentença e diz, este homem ele está então morto nos seus delitos e pecados. Porque essa, irmãos, é a situação do homem sem Deus. Às vezes a gente, e a Bíblia não é muito precisa nisso, ela simplesmente diz se o homem está vivo ou morto. A gente fica distribuindo a Bíblia entre, é a morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. Não, a Bíblia fala de morte. A Bíblia diz que o homem que está sem Deus, ele está morto. É interessante isso. A gente pega o texto lá de Gênesis, quando Deus diz a Adão claramente, no dia em que comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que Deus disse? Certamente, a cláusula está completa ali, ou não está? E eu quero que aqui me diga, alguém morreu? Adão morreu naquele dia? Aí você disse, não, pastor, morreu depois. Né? A gente tenta fazer uma conjectura de que não, é morte, mas não é aquela morte, não. A morte, irmãos, é a separação de Deus. Quando o homem ele está separado de Deus, ele está morto. Não à toa a perspectiva de Jesus Cristo, quando ele vai falar que eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, e se vocês não estão em mim, vocês estão mortos. Só presta para ser o quê? Lançado ao fogo, ser queimado, porque não há vida fora de Cristo, não há vida fora de Deus. E o que Paulo aqui ele está dizendo é que aqueles homens, antes de crerem no Senhor, eles estavam mortos, porque eles estavam separados de Deus. Eles existiam, mas nele não tinha vida, porque a vida está no Senhor. O que é que Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. A vida, irmãos, não está em nós. É bom que se diga isso. É bom que você entenda isso. A vida está em Deus. Deus é que é o Senhor da vida. Ele é a própria vida. E então, quando nós estamos separados de Deus, não podemos estar vivos. E é exatamente isso aqui que Paulo disse. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. E é interessante isso, porque Paulo vai colocar a culpa não em Adão. Paulo não vai colocar a culpa no pecado original, como se dissesse, olha, o problema do homem foi porque Adão pecou, e aí agora toda a raça ela é punida com a morte, porque Adão pecou e nos lançou fora da presença de Deus. Paulo vai, irmãos, e ele vai dizer, olha, o problema não é Adão, o problema é você. Você que é pecador, você que está pecando, veja, ele deixa claro, vós estáveis mortos, onde? Nos vossos delitos e pecados. E há três formas aqui, há três coisas que Paulo diz claramente, né? Há três maneiras, três situações que aprisionam o homem do pecado. Paulo vai dizer aí, a primeira delas, veja só o que ele diz assim, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo.
O homem, irmãos, ele está morto nos seus próprios pecados, porque ele anda amoldado a este mundo. Ele anda segundo o curso do mundo, segundo o braço do rio. Ele vai segundo a correnteza. Ele vai segundo aquilo que o mundo vai determinando que deve ser sobrevivência. O verdadeiro crente, aquele que ama o Senhor, aquele que teme ao Senhor, ele anda na contramão do mundo. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar a este mundo, nos conformar a este século, e a ideia de conformar ali é de amoldar. A palavra conformar ali é de amoldar, você vai ter o molde deste mundo. Paulo diz, não vos amoldeis a este mundo, não seja imitador deste mundo. Por quê? Porque quem anda segundo o curso deste mundo é o ímpio. É aquele que está morto nos seus delitos e pecados. Ele anda segundo as tendências mundanas, segundo as modas do mundo, segundo o amor ao mundo. Ele está muito preocupado, este homem que anda segundo o curso deste mundo, com a aprovação dos homens. Ele está muito preocupado com o temor dos homens, com o que os homens vão achar, o que ele vai dizer. Você pode ver isso muito claro, irmãos, em ambientes de trabalho, onde as pessoas elas têm dificuldade de se autoafirmar como crente e dizer, não, eu sou crente aqui, e eu vou fazer dessa maneira. Mas eles ficam com medo, por quê? Porque tem pessoas ali que não são crentes, tem pessoas que estão ali e vão olhar e não vão aprovar, talvez, o seu comportamento. Isso é muito comum nas escolas, com os nossos filhos, que frequentam, onde tem aqueles grupos, e para entrar naqueles grupos, você deve andar segundo aqueles grupos. Você se amolda ao mundo. E Paulo está dizendo que este amoldar ao mundo, irmãos, é algo que nos escraviza no pecado. É algo que faz com que o homem, então, esteja morto nos seus pecados. Porque é bom sempre lembrar, o pensamento do mundo é um pensamento mau e perverso. O mundo jaz do maligno. Ele está, irmãos, completamente... as Escrituras e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai sempre fazer um contraste entre mundo e o reino de Deus. Quando Jesus Cristo vai falar sobre a autoridade, ele diz, olha, o mundo é assim, mas no reino é assim. O reino de Deus, irmãos, é oposto ao comportamento do mundo. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, que o homem está morto nos seus delitos e pecados, é porque ele anda segundo o curso deste mundo. Ele anda segundo a vontade do mundo, segundo os desejos do mundo, segundo as paixões mundanas. Segunda coisa, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. Veja só, irmãos, ele anda segundo o desejo de Satanás. Ele está escravizado, e se você for pegar o texto de Filipenses, ele vai dizer que quando Cristo ele nos salva, ele nos resgata do império das trevas. O império das trevas. E quando, então, o crente ele é retirado do império das trevas, é porque ele estava sob o domínio das trevas. Até ele ser retirado, até ele ser resgatado, pela ação do Espírito Santo, ele estava sobre o poder das trevas. Ele estava sobre o poder do príncipe da potestade do ar. Ele estava sobre o poder de Satanás. Então, veja só, primeira coisa, o mundo está morto nos seus delitos e pecados, porque ele anda segundo o curso deste mundo. Segunda coisa, ele anda fazendo a vontade de Satanás. Aí você vai dizer, pastor, nós éramos assim. Éramos assim. E se você for conversar com uma pessoa que não crê em Deus, que não anda na igreja, que não é salvo, ele vai dizer, jamais eu faria isso. Vocês lembram dos fariseus? Os fariseus chegaram para Jesus Cristo e disseram assim, nós temos por pai Abraão. Não é isso que os fariseus chegam e dizem? O povo de Israel ali, que está cercando o Senhor Jesus Cristo, eles dizem, batem no peito, nós temos por pai Abraão. É Abraão que é o nosso pai. Aí Jesus Cristo, quem conversa?
se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam. Porque Abraão viu o meu dia, se exultou e se alegrou. Então Abraão me conhece. Então, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam. E vocês não estão me conhecendo. Então, vocês não são filhos de Abraão. E aí Cristo diz: vós tendes por pai quem? O diabo. O diabo. Já imaginou alguém chegar para aqueles homens, os homens religiosos, os pastores daquela época, né? Era quem apacentava o povo de Deus naquela época. Jesus chega assim para os líderes religiosos, para os ministros, os pastores daquela época, os fariseus, os escribas, e diz: olha, vocês têm por pai o diabo. Ele é um assinte, né? Mas Jesus justifica. Jesus diz: vós tendes por pai o diabo, por quê? Porque vocês praticam as obras do diabo. As obras que vocês praticam é as mesmas que o diabo pratica. E aí Jesus diz a obra clara ali, porque o desejo daqueles homens era qual? Matar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: o diabo foi homicida desde o princípio. E vocês estão querendo sangue, vocês estão querendo a minha morte. Percebam só, irmãos, aquele homem que não teme ao Senhor, ele teme a Satanás. Ele teme o mundo e ele teme a Satanás. Ele anda segundo a vontade de Satanás. Não imagine que você pode fazer, irmãos, existe uma terceira vontade. Ou você está cumprindo a vontade de Deus, ou você está cumprindo a vontade que não é do Senhor. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a Satanás. Lembre-se de Eva. Eva e Adão, os dois, Adão e Eva, no paraíso, lá no jardim do Éden. Quando ela deixa de ouvir a voz do Senhor, e ela passa a ouvir a voz da serpente, ela exatamente está trocando, ela está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Então perceba só porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Porque ele está escravizado. Porque ele está separado de Deus. Primeiro, porque ele anda segundo o curso do mundo. Segundo, porque ele anda segundo a vontade de Satanás. Terceiro, tem outra coisa a mais. Veja só o que diz: entre os quais também nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Perceba só, irmãos, que Paulo agora, ele vai dizer que o homem agora, este homem sem Deus, ele andava, e aqui ele está falando deles claramente, mas que já foram salvos, eles andam então segundo o desejo do seu coração, segundo a vontade do seu coração. E é muito comum nos dias atuais termos conselhos dessa perspectiva, desse ponto de vista. Vá, se isso te faz feliz, faça. Né? Se o seu coração está pedindo isso, faça. Mas andar, irmãos, segundo o nosso coração é perigoso. Porque o nosso coração, irmãos, ele é enganoso. Ele é enganoso. O nosso coração é o maior traidor da nossa vida. O nosso coração é o maior mentiroso que está. Eu digo que o nosso coração, ele é mais perigoso do que Satanás. Mais perigoso. Porque o nosso coração, irmãos, como o profeta Jeremias diz, como enganoso que é, ele vai fazer a gente entender e olhar e achar que aquilo é certo, mesmo sendo pecaminoso. Então perceba só, o homem sem Deus, ele anda segundo o curso do mundo, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, ele anda segundo o seu próprio coração, e isso o transforma agora, irmãos, em alguém morto nos seus delitos e pecados.
E duas coisas recaem sobre este homem. Perceba só claramente o que nós temos no texto. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Ele diz assim: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo, irmãos, que aquelas pessoas que andam em constante rebelião contra Deus, que andam em desobediência contra o Senhor, elas são filhos da ira. Elas estão, irmãos, debaixo, então, do juízo do Senhor. Elas recebem o julgamento já nesta terra. Vamos abrir um texto muito conhecido de nós, principalmente daqueles que dizem que Deus ama o pecado, ou ama o pecador e odeia o pecado, não é? Os nossos queridos irmãos arminianos. Eles gostam muito desse texto, de João capítulo 3, versículo 16. É um texto muito bom e bonito. Fala da graça de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí veja só, Deus amou o mundo. E aí eles enfatizam muito isso, né? Deus amou o mundo. Então, todo mundo Deus amou. E Jesus Cristo veio morrer, então, por quem? Pelo mundo todo. Não é assim? É porque eles leem só aí. Aí para. Mas tem que ler. A Bíblia a gente tem que ler tudo direitinho, tudo bonitinho. Veja só o que diz agora os versículos seguintes. Veja só. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Preste atenção nisso. Quem crer em Jesus Cristo não é julgado. Ele não passa por julgamento. Agora preste atenção. O que não crê, veja, isso é muito forte. Ele já está julgado. Porque, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Dá para entender isso? Aquele que não crê, ele já está debaixo da ira de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão naquelas condições ali, de andar segundo o mundo, de andar segundo Satanás, de andar segundo o desejo do seu coração, eles são filhos da ira, ou seja, eles já estão debaixo do julgamento do Senhor. O juízo de Deus já paira sobre eles, e é isso que Jesus Cristo diz: aquele que não crer em Cristo, ele já está julgado. Preste atenção, ele não será julgado, ele já está. Porque a gente fala muito de juízo final. Olha, o ímpio vai ser julgado, o ímpio vai prestar contas ao Senhor, o ímpio vai estar diante do Senhor. Não, ele já está julgado. E não sou eu que digo, é o próprio Senhor Jesus Cristo aqui. É Jesus Cristo que está dizendo. E esta era a nossa condição. Antes de crermos em Cristo, antes de crermos no Evangelho, nós estávamos debaixo da ira do Senhor. Nós estávamos debaixo do julgamento de Deus. Nós sofríamos o julgamento do Senhor. Irmãos, isso é importante, porque nós às vezes olhamos para a nossa vida e achamos que a nossa salvação foi uma coisa muito natural, muito comum. Não! Nós, irmãos, estávamos debaixo deste julgamento. Nós estávamos debaixo, irmãos, da ira do Senhor. Nós estávamos mortos, separados do Senhor, separados de Deus. E por causa disso, irmãos, a ira de Deus pairava sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda isto nesta noite. Esta era a sua situação. Paulo se inclui nisso.
Veja só o que ele diz muito claramente, e eu gosto dessa expressão de Paulo, quando ele diz assim, entre os quais também nós, andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Né? Veja só, irmãos, Paulo deixa claro isso, que todo homem sem Deus, seja gentio, seja judeu, ele está morto nos seus delitos e pecados. E aqui tem uma coisa interessante, né? Porque nós vemos nos dias atuais um endeusamento de Israel. Como se Israel fosse, né, um povo diferente. Não. As pessoas que estão lá estão mortas nos seus delitos e pecados, assim como as pessoas da faixa de Gaza, assim como as pessoas hoje do Irã, assim como as pessoas, os países próximos ali, todos eles precisam de Jesus Cristo. Todos eles. Não há uma pessoa sequer, irmãos, que possa viver sem Jesus Cristo, que possa estar vivo por seus próprios méritos, que possa estar vivo por sua própria força. E aqui há algo muito importante, que precisa ser dito e você precisa entender. Nenhum morto pode ressuscitar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Você já deve ter ido em algum velório. Crianças já devem ter ido em velório. E viu lá alguém morto. Morto, sem vida. Morto é morto, separado de Deus, morto. A alma deixou. Está em outro plano, no mundo espiritual. E há choro, há lágrimas, há gritos. Há momentos em que as pessoas dizem: acorde, aqui é só um sonho, parece que eu estou vivendo um sonho. E por mais que aquelas pessoas chorem, por mais que aquelas pessoas gritem, aquele morto não vai escutar. Aquele morto não vai ouvir. Por mais que aquelas pessoas balancem a urna funerária, o caixão, aquele homem ou aquela mulher que está ali deitado, ele não vai pronunciar uma palavra sequer. Ele não vai se levantar com as suas próprias pernas e vai abraçar aquele filho ou aquela mãe que está desesperada, porque ele está morto. Eu quero que você entenda isso, por isso que eu disse isso é importante, porque eu quero que você entenda isso. Um homem sem Deus, ele não tem força para ouvir a palavra do Senhor. Ele não consegue ouvir a palavra de Deus. Ele vai entrar por aqui, mas ela não consegue penetrar dentro, porque os seus ouvidos estão moucos, os seus ouvidos estão surdos para a palavra. Ele não vai conseguir pronunciar, ele pode até vir aqui para a igreja, ele até pode cantar os cânticos que aparecem aqui na projeção, mas aquela boca ela é muda, ela não chega ao Senhor. Os seus pés, eles não conseguem caminhar em direção a Deus, porque ele está morto. E aqui, irmãos, cabe uma aplicação para nós. Quantas vezes nós estamos falando do Evangelho para alguém e nos aborrecemos? Uma irmã certa vez chegou para mim e disse: pastor, eu não aguento mais falar do Evangelho para fulano de tal, porque eu falo tanto e ele não escuta. Eu digo: ele vai continuar sem escutar. Ele está moco. Ele está surdo. Como é que ele vai escutar? Pode falar, minha irmã. Você vai falar, e ele não vai escutar. Porque os seus ouvidos estão surdos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Isso traz um consolo para as nossas vidas. Porque a nossa responsabilidade de falar é nossa. Deus ordena que nós preguemos o Evangelho.
Deus ordena que nós falemos do Evangelho. Deus ordena que nós comuniquemos a palavra de salvação. Mas o poder de ouvir não está em nós. É somente Deus que pode fazer isso. Nós não temos poder de colocar o Evangelho dentro da cabeça das pessoas. Spurgeon diz uma coisa importante que às vezes é mal compreendida. Ele diz que nós devemos falar do Evangelho ao ser perguntado. Uma pergunta que ele responde: Pastor Spurgeon, quando é que nós devemos deixar de falar do Evangelho para alguém? Ele diz: quando ela ouvir. Interessante isso, né? Aí você pensa que você pregou, ela ouviu. Não, ela está surda, ela não ouve. Você não entendeu o que Spurgeon quis dizer. O que Spurgeon quis dizer é: você deve deixar de falar do Evangelho para uma pessoa quando ela ouvir. E ela só vai ouvir quando ela se converter. Porque até ela se converter, os seus ouvidos estarão moucos para o Evangelho. Os seus ouvidos estarão surdos para o Evangelho. E ela não ouve porque ela está morta. Faça o teste. Amanhã, se tiver algum velório na cidade, você vai lá. E você começa a falar no ouvido do defunto. Vamos dizer: rapaz, está doido, está maluco. É isso. Você vai lá, falar no ouvido: levanta, levanta, levanta daí, acorda. É mais ou menos isso que nós fazemos. Ao comunicar o Evangelho e dizer assim: creia no Senhor Jesus Cristo, você está falando a alguém surdo, alguém morto. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho é loucura. Porque é loucura mesmo. Você tem que ter convicção disso. Porque se você não tiver convicção disso, você vai se aborrecer. Com um parente seu que você já falou tanto do Evangelho, e ele resiste, e ele não crê, e você diz: o coração dele está endurecido. Você vai, às vezes, dizer: fulano está quase crente. Quantas vezes eu já escutei isso, meu Deus? Eu fico escutando e dizendo: rapaz, eu acho que essa pessoa não entende de Bíblia. Né? Tem duas pessoas que você conhece, aí um é muito duro, não quer saber. Não venha na minha casa. Se for para falar de Jesus Cristo, não venha na minha casa. Não venha na minha casa. Aí o outro lhe recebe bem, o outro diz: rapaz, toda vez que você quiser falar de Jesus, venha cá. Aí você olha assim e diz: rapaz, fulano de tal, ele é um quase crente, ele é um amigo do Evangelho, ele está quase lá, ele gosta, ele sente prazer em ouvir a pregação. Né? O que você está dizendo é que ele está quase vivo. Não é? Veja, se ele é um quase crente, ele é um quase vivo. Existe isso, quase vivo? Não existe. Ele está morto. Talvez ele seja uma pessoa educada. Talvez ele seja uma pessoa que goste da sua presença. Mas ele está morto. Assim como aquele que diz: não venha na minha casa. Todas essas pessoas estão na mesma condição, debaixo do mesmo julgamento de Deus. Eles são filhos da ira, como todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Mas o texto traz esperança. Veja só o que diz o versículo 4. Tem um conectivo aí que muda tudo. Veja só o que diz Paulo. Mas, esse mais aí, irmãos, muda radicalmente a vida do homem. Ele sai das trevas para a luz. Ele sai da morte para a vida. Esse mais aí, irmãos, ele é transformador, porque ele é adversativo. São duas situações completamente adversas, contrárias. Veja só o que ele diz: mas o que muda não é o homem. O que muda é a ação de Deus no homem. Veja só,
Ele não diz assim, mas o homem se levantou, mas o homem creu no Evangelho, mas o homem foi agora. Não, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Perceba só, irmãos, que Paulo agora vai falar da misericórdia, da graça, da bondade do Senhor. É Deus, irmãos, que muda e transforma o homem. É Deus, irmãos, que resgata o homem. É Deus, irmãos, que muda completamente o destino do homem, o destino que é de juízo, de condenação, de completa afastamento do Senhor, porque é isso que a morte faz. É Deus agora que reconcilia o homem consigo mesmo. É Deus agora que se aproxima do homem e traz o homem para si. Porque do contrário, o homem estaria completamente afastado e rebelde, longe do Senhor. Se você for pegar toda a Bíblia, todas as Escrituras, você vai ver isso acontecendo. Lembre-se do que acontece com o próprio Adão. Quando ele peca, o que é que ele faz? Ele se afasta de Deus. Ele se esconde do Senhor. Ele está coberto, mas ele está nu ao mesmo tempo. Né? Porque o texto nos diz que ao ver que Adão e Eva eles estavam nus, eles fizeram roupas para si, mas quando Deus se aproxima deles, ele diz, nós nos escondemos porque nós estávamos nus. Não, vocês estão cobertos. Porque o pecado traz vergonha, dor, sofrimento, separação. O pecado traz morte. Veja só, irmãos, morte. E aqui, irmãos, é algo especial. Deus então vem e ele encontra Adão no jardim. E ele mata um animal no jardim. E ele derrama sangue no jardim. E com as peles dos animais, eles então cobrem a nudez do pecado de Adão e Eva. Veja, irmãos, veja que coisa aqui muito importante para nossas vidas, muito clara para as nossas vidas, essa aplicação para as nossas vidas, perceba. Deus, ele se aproxima de nós e ele agora nos cobre, ele nos ressuscita, ele nos dá nova vida. Por causa desses atributos dele, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Estando nós mortos, ele nos deu vida. Mas que vida é essa? Vida juntamente com Cristo. Paulo vai dizer isso, mesmo Paulo aqui de Efésios aos Romanos, ele vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E aqui, veja só, irmãos, que quando agora nós temos a nossa vida, nós também agora desfrutamos da vida. Vocês lembram lá do texto de João 3? O que é que o texto nos diz? Aquele que não crê, já está o quê? Julgado. Não é isso? O texto diz lá, o que não crê, já está julgado. Ele não será, ele já está. Ou seja, aquele que anda nos seus próprios pecados, aquele que anda segundo a vontade de Satanás, aquele que anda segundo os desejos do seu próprio coração, ele já está debaixo da condenação. Ele já está debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus. É certo que esta ira neste mundo, ela é misturada. Ele bebe o cálice do julgamento com graça, a graça comum do Senhor. Ele só receberá o cálice sem mistura, a ira completa de Deus na eternidade. Mas ele já recebe aqui os tormentos do inferno. O inferno não é aqui, mas ele já começa a sentir as angústias, as dores,
do juízo de Deus. Porque ele está debaixo do juízo. Ele está debaixo do julgamento. Veja só. Quando o homem crê, quando o homem se converte, quando o homem se achega a Deus, agora ele já recebe a graça e também os efeitos da eternidade. Veja só, irmãos, o que é que acontece aqui? Diz assim o texto. E juntamente com ele, veja, ele nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Então, esse juntamente com ele é juntamente com quem? Com Cristo. Certo? Vocês não perderem o fio da meada. E juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então perceba, quem aqui já ressuscitou? A gente não chegou nem a perder o nosso corpo, ainda estamos aqui no nosso corpinho, debilitado, fraco, acabado, mas ainda estamos. Vai ficar pior, vai morrer e ele vai virar pó. Mas ainda estamos no nosso corpo. Ninguém ressuscitou. Ninguém passou ainda pela morte física, pela separação, né? Veja só, o que é que acontece então? O texto nos diz que nós já ressuscitamos. Veja só, irmãos, que este verbo, ele está no passado. Ele nos ressuscitou. Ele não diz que ele nos ressuscitará. Ele diz que ele nos ressuscitou. No passado ainda, o texto nos diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso é de uma grandeza que você não entende. Quando Deus está dizendo aqui, Ele está dando a ação por completa. Ele está dizendo que a nossa ressurreição já aconteceu. Que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus não tem passado, presente e futuro. Deus já vê a ação como completa. Aquele que foi conquistado, regenerado, salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Que nasceu de novo, pelo poder do Espírito Santo. Ele já está, pela fé, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já está, pela fé, ressuscitado em Cristo Jesus. Outro texto que nós lemos aqui na escola dominical, Romanos capítulo 8, versículo 29, é passado. E Ele nos predestinou. Ok, é passado. Predestinação foi antes da fundação do mundo. E fala que Ele nos predestinou. E fala que Ele nos chamou. E fala que Ele nos justificou. Tudo isso a gente entende, porque é passado. A justificação é passada. É quando eu creio, justificação pela fé. Mas a última ação a gente só tem no final, quando Cristo voltar. Mas também está no passado. E nos glorificou. A glorificação aqui ninguém teve. Mas está no passado lá. A ressurreição aqui ninguém teve, porque está no passado lá. É uma ação passada com uma consequência futura. É uma ação completa no passado que todos nós desfrutamos já na presente vida, já na presente era. Meus irmãos, isso aqui é muito bom para nossas vidas, é consolador para nossas vidas. Porque quando nós olhamos para isso, nós olhamos para a nossa vida do passado, de pecado, de morte, de juízo de Deus, e possamos dizer agora, não, agora tudo se fez novo, e esse tudo se fez novo, nós podemos desfrutar destas coisas agora. Elas ainda não estão completas e perfeitas, e você não pode desfrutar disso ainda no futuro. Mas
você já consegue desfrutar de parte dela. Assim como a condenação, eu sempre digo, a condenação começa aqui. Você já está condenado. E vai sofrer claramente, no final de tudo, a salvação também começa aqui. Os efeitos benéficos de estar com Cristo começa aqui. Você agora consegue ouvir o Evangelho. Não é isso? Quando você escuta a pregação, você diz, você pode concordar e você pode dizer, agora eu entendo. Eu não entendia não, mas agora eu entendo. Você consegue ver agora as coisas espirituais. Você consegue agora glorificar a Deus com a sua própria boca. Você consegue agora caminhar com suas próprias pernas em direção a Deus. O que antes era impossível por causa do pecado, agora, irmãos, é possível por causa da graça de Deus em sua vida. Mas entenda isso, tudo isso é só pela graça. Veja o que Paulo diz aí no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Paulo diz que a salvação, todo o processo da salvação é graça de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. A graça que nós temos e a fé que nós temos, a graça que nós recebemos, melhor dizendo, e a fé que nós temos é dom. Eu sempre costumo dizer, às vezes nós reformados temos dificuldade de entender um pouco a graça e a soberania de Deus, né? E quando você vai falar da fé, o sujeito diz, não, é de Deus. Não, a fé é sua, é você que crê. Você que creu em Deus, Jesus Cristo foi outra pessoa, foi você que creu. Não é? Não é você que professa, não é você que fala, não é você que testifica que é hoje uma nova criatura por causa do Espírito Santo. Não, a fé é sua. Mas entenda, essa fé que hoje é sua foi colocada dentro do seu coração pelo próprio Deus. É isso que nós devemos responder. A fé é minha, mas foi Deus que me deu. É dom de Deus. É dádiva, é presente de Deus. Não foi eu que conquistei. Eu não criei em Deus, irmãos, simplesmente porque em algum dia eu acordei de manhã e disse, agora eu vou para a igreja. Eu quero ser crente. Você jamais faria isso. Por quê, pastor? Porque você estava morto. Simples assim. Já imaginou, a pessoa morre de noite, e no outro dia, ela acorda assim e diz, eu não morri, eu estou vivo. Você vai dizer, que loucura, né? Que o pastor está viajando. É assim que você diz. Se alguém diz que em algum dado momento da sua vida, disse assim, agora eu vou para a igreja porque eu quero servir ao Senhor. Não, meu irmão. Antes de você fazer isso, você ressuscitou. Deus transformou o seu coração. Deus fez você nascer de novo. Você é uma nova criatura. Você foi regenerado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Você passou por uma transformação por causa do amor e da graça de Deus. Não foi você, foi Deus. Sabe por quê? Porque se dependesse de nós iríamos nos orgulhar. Se dependesse de nós, se a gente pudesse dar uma cooperada na salvação, a gente ia chegar em um determinado momento da nossa vida e ia dizer assim, eu ajudei, eu dei uma ajudadinha, né? A gente quer ajudar, não é por nada. Por que a gente quer ajudar a fazer as coisas? Porque a gente quer depois que alguém reconheça, né? Geralmente é assim. Dizer, rapaz, fulano de tal fez isso. Foi eu mesmo. Não precisa agradecer, não. Mas agradeça. Né? O nosso desejo é isso. O nosso coração é isso. O nosso coração anseia por reconhecimento. Por isso que Deus diz, no processo de salvação, você vai ficar fora. Para que ninguém se glorie.
para que ninguém mostre e queira demonstrar que a salvação foi por méritos humanos, porque a salvação foi por nossa vontade, foi por aquilo que a gente fez. Porque toda a glória da salvação pertence a Deus. Não à toa o profeta Jonas diz: ao Senhor pertence a salvação. E para que então Deus faz tudo isso? Para que nós, segundo Romanos capítulo 8, versículo 29, sejamos conformes à imagem do seu Filho. Ele nos salva, Ele nos regenera, Ele nos transforma, Ele nos muda, para que nós sejamos a imagem de Cristo. E como nós podemos ser a imagem de Cristo, pastor? Como nós podemos ser a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perceba só, irmãos, nós fomos criados para as boas obras, para a lei do Senhor. Você quer ser parecido com Cristo? Só há um caminho: obedecer à lei de Deus. Não há outro caminho para se tornar mais parecido com Cristo. Talvez, e aí é uma escravidão do mundo, o mundo ofereça um caminho diferente das Escrituras. Talvez as pessoas vão oferecer um caminho diferente das Escrituras. Mas, irmãos, só há um caminho para nos parecermos com o Senhor, é a sua própria lei. A lei de Deus, irmãos, reflete o caráter santo de Deus. O caráter santo do Senhor, ele é refletido na sua lei. Porque, veja só, aqueles fariseus são chamados de filhos do diabo, porque eles são homicidas. Satanás e os seus seguidores, demônios, ímpios, eles são contrários à lei de Deus. E o que é que reflete o caráter santo da lei de Deus? A vida. Por isso a lei de Deus diz: não matarás. Por isso que a própria palavra de Deus diz que Deus não se compraz, Ele não se deleita nem na morte do ímpio. Percebeu isso, irmãos? Se eu quero seguir ao Senhor Jesus Cristo, se eu quero parecer com o Senhor Jesus Cristo, se eu quero me amoldar ao Senhor Jesus Cristo, eu devo seguir a lei do Senhor. Não como mérito para a salvação. A lei aqui, irmãos, perceba, ela está depois. Ela não está aqui como um pedagogo, como um guia para a salvação. Não. A salvação vem unicamente por meio do Senhor Jesus Cristo. Ela está aqui como um guia, como um pedagogo, como alguém que vai ensinar, como um professor, para nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito pelo qual nós fomos salvos. Nós somos salvos para sermos criaturas, pessoas mais parecidas com o nosso Salvador, mais parecidas com o nosso Redentor, mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. E só há uma maneira de você descobrir isso: a lei de Deus, a palavra do Senhor. É a única maneira de você descobrir como se tornar mais parecidos com o Senhor. Que nós sejamos, irmãos, essas pessoas regeneradas, salvas, resgatadas pelo Senhor, mas alegres em nos parecer com o Senhor. Não olhando para o momento em que éramos escravos. Lembram do povo resgatado pelo Senhor. Eles estavam longe da escravidão. Egito é sinal de escravidão. O povo está liberto da escravidão. Ele está no deserto, mas ele está sendo preparado para entrar na terra. E aquele povo está lembrando da época da escravidão, com água na boca.
lembrando das cebolas, lembrando da comida do Egito. Lá eles eram escravos. Irmãos, como verdadeiros crentes no Senhor, não amemos a escravidão, amemos a liberdade que hoje temos no nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Que desejemos a sua palavra, que desejemos a sua lei, para que sejamos então mais parecidos com o nosso Redentor, que o imitemos em nossa vida. Para isso você precisa se quebrantar cada vez mais diante do Senhor Jesus Cristo e diante da sua lei. Que o Senhor nos ajude a isso. Vamos cantar agora o Salmo de número 103.
orarmos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, nós louvamos o Teu nome por este culto, por tudo que nós fizemos aqui, cantamos, louvamos, exaltamos o Teu nome, ó Pai. Ouvimos a Tua voz pela leitura e pela leitura da lei e também pela pregação. Que o Senhor agora nos despeça em paz, fortalecidos e edificados por o Senhor mesmo, Pai. Renovada a nossa aliança, as nossas forças diante do Senhor. Para que em meio a esse mundo caído e mal, possamos resistir e vivermos conforme a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Podem sentar, irmãos. Temos alguns avisos.